Bom dia, sejam todos mais uma vez bem-vindos à aula desta semana. Hoje entraremos no nosso quarto capítulo, onde começaremos então a falar sobre coisas e patrimônio e começaremos então por apresentar a noção jurídica de coisa. Não saia daí que nós voltamos já já. Já estamos de volta e vamos começar então a falar sobre noção jurídica de coisa. Bem, num sentido corrente e amplo, coisa é tudo aquilo que pode ser pensado, ainda que não tenha existência real e presente. Num sentido físico, coisa é tudo o que tem existência corpórea ou pelo menos é suscetível de ser captado pelos sentidos. Quanto ao sentido jurídico de coisa, há que considerar o artigo 202 do Código Civil, onde se contém a seguinte definição: diz-se coisa tudo aquilo que pode ser objeto de relações jurídicas. Neste contexto, podemos então definir as coisas em sentido jurídico como os bens ou entes de caráter estático, desprovidos de personalidade e não integradores de conteúdo necessário desta, suscetíveis de constituírem objeto de relações jurídicas, melhor dito, ou toda a realidade autônoma que, não sendo pessoa em sentido jurídico, é dotada de utilidade e susceptibilidade de denominação pelo homem. Os bens, então, de caráter estático, carecidos de personalidade, só são coisas em sentido jurídico quando estes bens puderem ser objeto de relações jurídicas. Para esse efeito, é necessário que estes bens apresentem as seguintes características: é necessário que haja a existência autônoma ou separada, é necessário que haja a possibilidade de apropriação exclusiva por alguém e a aptidão para satisfazer interesses ou necessidades humanas. Inversamente, então, não é necessário que se trate de bens de natureza corpórea, que se trate de bens permutáveis, isto é, com um valor de troca, e que se trate de bens efetivamente apropriados. O Código Civil define no artigo 204 e seguintes os tipos de coisas. Vocês poderão depois dar uma vista de olhos a estes artigos. Dá também o conceito de frutos no artigo 212 e define igualmente as benfeitorias no artigo 216. Vamos falar então um pouco sobre a classificação das coisas, a categoria ou categorias das coisas móveis e imóveis. A lei indica no artigo 203 do Código Civil as várias classificações de coisas. Temos coisas corpóreas, temos coisas incorpóreas, coisas materiais e coisas imateriais. Quando falamos de coisas corpóreas, são caracterizadas por serem apreendidas pelos sentidos. Temos as coisas então incorpóreas, são as meras criações do espírito humano, não podendo como tais ser apreendidas pelos sentidos. Temos as coisas materiais, são também coisas corpóreas, coisas imateriais que podem ser neste contexto corpóreas ou incorpóreas. Bem, os direitos então sobre as coisas corpóreas seguem o regime especial do Código Civil, enquanto os direitos sobre as coisas incorpóreas são regidas por lei especial, conforme nos menciona o artigo 1302 e 1303 do Código Civil. Além desta classificação, distingue-se ainda coisas no comércio, são aquelas coisas que são suscetíveis de apropriação privada, e coisas
fora do comércio, aquelas que escapam à apropriação privada. Estão à disposição então da generalidade dos homens, são comuns a todos. O professor Castro Mendes refere-nos que são bens potencialmente domináveis que ainda não estão em poder do Estado. São coisas que não são individualmente apuráveis ou aprováveis, porque o seu próprio regime não permite essa apropriação, os baldios e outras coisas que, embora possam ser objeto de relações jurídicas, são insuscetíveis de apropriação individual, como os bens de personalidade. Hoje ficaremos por aqui. Na próxima aula falaremos um pouco sobre as categorias das coisas imóveis. Foi um prazer tê-lo do outro lado. Espero contar consigo numa próxima oportunidade. Até lá, tenha uma boa semana.